Você termina agora para a segunda parte. Vamos dar continuidade, então. Na aula anterior, nós falamos sobre o quê? Como a gente identifica ali o nosso público-alvo. Falamos da atividade, relembrando ali do egocentrismo, né? É aquela fase da criança, é o centro das atenções, ensinar ele a dividir. Se for dar jogos que sejam de pequenas complexidades, não vai dar um dominó, dá dominó de bichinho, dá atividade de acordo com a sua faixa etária. Para mexer com a parte motora, atividades para essa criança trabalhar com a parte motora mais global. Olha só, tem muita atividade. Vamos compartilhar a tela? Aí a professora trouxe uma mensagem. Antes da gente começar a fazer nossa revisão, mas a professora, como vocês estão participando aí, né, já começa a falar. O sucesso, ele nasce do futuro, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Sucesso, às vezes você olha a pessoa assim e você fala, nossa, olha como aquela mulher, como aquele homem é de sucesso. Mas por trás só Deus sabe. Se foi de uma forma honesta, o preço que ele pagou para chegar aonde ele está. Então, pensando nisso, o sucesso tem que ter determinação, tem que ter persistência. E vocês são perseverantes. Cada um de vocês tem sido muito perseverantes, porque em meio a tanta dificuldade que a vida tem trazido, né? Vocês têm permanecido firmes. Muito bem, parabéns. Persista quando a professora dizia assim, quando tudo parece muito fácil, cuidado, viu? Nada vem de graça para gente. Insista e persista quantas vezes for necessário. Reflitam nisso. Então, só reforçando, a aula passada a professora falou sobre para a gente fazer uma atividade, para a gente propor algo. Nunca se propõe algo para alguém sem ter um objetivo, correto? Mas para se propor, eu tenho que conhecer. Se a minha criança está na primeira infância, se a minha criança está na segunda infância, se ele é um adolescente, se ele é um adulto ou se ele é um idoso. Mas se mesmo assim, só com esse apanhado que a professora está fazendo, ficou com dúvida? Assista o vídeo, preencha a atividade. Tem 3 perguntas que eu coloquei lá no grupo. E quando terminar essa aula, eu vou colocar mais 3, ok? Porque a aula de agora, a professora vai falar sobre recreação para crianças e adolescentes. Já que na aula passada a gente tinha que identificar, agora eu vou fazer, aliás, corrigindo, eu vou falar especificamente na faixa etária ali da criança e do adolescente. Bom, é importante a gente saber que algo para recrear é trazer algo que traga prazer, correto? Já falei isso anteriormente, né? Então, algumas sugestões de atividades ali que você pode aplicar com a sua criança e com o seu adolescente, a professora vai dar dicas. Ou seja, não é somente as dicas que eu estou dando, mas busque atualização. Você vê que o tempo inteiro surge algo novo. E tem coisas que são novas, mas na verdade não são novas. Nós aprendemos lá na nossa adolescência, na nossa infância, e que foi se esquecendo, entendeu? A tecnologia foi chegando para a vida das crianças e elas aprenderam, às vezes, de uma forma... Tinha coisa que você tinha que pôr a mão na massa, tinha que aprender. E é sobre isso a nossa aula. Nós vamos falar sobre como fazer atividades para crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, tem que ser planejado e tem que ter objetivo, ok? Primeira coisa, então, se eu perguntar sobre atividade, é você lembrar. Tem que ser planejado, tem que ser objetivo. Então, o cuidador vai fazer uma atividade com uma criança, ele já ouviu o projeto inteiro a professora falando isso para ele. Tem que ter planejado, tem que ter objetivo, só que tem um detalhe. Após fazer essa atividade com essa criança, ou com esse adolescente, tem que ter aquele momento de discussão. Ou seja, por que você acha que eu trouxe isso para você? Assim como eu faço na aula. Por que será que eu trouxe para vocês esse assunto? Porque vocês não são cuidadores só de idosos, vocês vão ser de crianças também. E por que não? E tem casos até de crianças especiais, que deve ser aprofundado, porque a atividade deve ser aplicada, mas de uma forma mais minuciosa.
que não? Nós vamos ter uma aula para crianças. Ou seja, como é que você faz? Ou seja, a criança, ela tem uma necessidade, ela vai ser excluída? É isso que as pessoas costumam fazer. Ah, deixa ele ali quietinho olhando. Não, é trazer essa criança para participar. Tem criança que ela é tão tímida, que nem na escola e nem em casa. Sabe por que a criança não muda de atitude? Porque a maioria da família fala, ah, deixa ela assim, ela é assim mesmo. Não, tente conquistar essa criança para ela fazer essa atividade que vai ser proposta. Então, assim, se o cuidador sabe que tem que auxiliar para ter essa mudança de atitude, tem pais que exageram. Como assim? Você não vai falar para o pai, você é um exagerado, mas você vai observar que tem pais, tem mães que eles trabalham e eles acham que isso é uma forma de amor. É claro, quem ama, cuida, quer o melhor, sim. Só que o excesso de atividades para criança nem sempre é tão bom. Como assim? Você tem que planejar a atividade da criança. Só que excesso de atividade faz com que a criança se sinta desmotivada às vezes, ou com aquela sensação de incapacidade. Tem que observar muito, porque toda criança ou todo adolescente, ele precisa de um momento para si. Como assim? Vou dar um exemplo agora, não só como profissional, mas como mãe. Tem um momento de estudar? Tem. Tem um momento da gente ir à igreja? Tem. Tem um momento no mercado? Tem. Tudo tem um momento. Mas tem aquele momento que fala assim, agora é a hora de você brincar. É aquela hora que a criança tem que sentir que aquele momento é dele, entendeu? Não é você ficar ali, ó, é hora de levantar, é hora de estudar, é hora de comer, é hora disso, é hora daquilo. Espera aí. E a hora da criança ser criança? Dela brincar? Essa é uma atenção especial que eu vou pedir para vocês, porque todos nós temos que ter um momento para ser, até a gente também, não é só a criança, não. Tem aquele momento que você precisa de um banho, você precisa de um momento para poder parar e respirar. Bom, vamos entender agora, especificamente, algumas coisas que eu vou falar. Se a professora perguntar para você assim, ó, quais as atividades que podem ser incluídas na programação diária de uma criança ou de um adolescente? O que você acha? Vamos supor que você comece a cuidar de uma criança e a mãe chega lá e fala assim, Rosângela, e aí? O que você acha que a gente pode pôr? Ou você que está assistindo é cuidador, tem um sobrinho, ou pensa em ter um filho, ou já tem seu filho, e às vezes fica preocupado. O que você pode pôr essa criança para fazer, esse adolescente? Então, quais as atividades que podem ser incluídas na programação diária de uma criança? Literatura e artes. O que é isso? Hoje todo mundo fala sobre cursos. Ah, vamos fazer curso disso, curso daquilo, vamos. Só que esse curso esquece-se de leitura. Ler é de suma importância. Uma pessoa que lê, ah, professora, só de pensar em ler me cansa. Aí eu até brinco e falo, ó, você quer ver uma pessoa que sofre de insônia? Fala para ela ler a Bíblia para você ver. Em 10 minutos é como se fosse um tratamento de choque, ela dorme. Por quê? Porque a leitura ela tem que ser prazerosa. A pessoa não tem que fazer porque ela está se sentindo obrigada. E isso começa a ser estimulado na infância. Se seus pais ou se quem cuidou de você não estimulou essa parte de leitura, você não vai sentir vontade de ler. Você vai sentir aquilo como se fosse uma obrigação. A leitura é algo bom. Crianças que leem são crianças que utilizam de criatividade, são crianças que utilizam de imaginação, são pessoas criativas, entendeu? Então, auxiliar como? Aprendizagem cultural. Você vai dizer assim, professora, o que é uma aprendizagem cultural? Ao contrário do que muitas pessoas acham, a literatura não precisa ser encontrada só em livro. Você pode estimular a criança através de ler obras de arte. Você imagina assim? Se todo mundo deixasse de gostar de ler, não fosse estimulado, o professor não ensinasse, a criança não lesse, o que iria acontecer? Ia deixar de ter publicações de livros? Os livros deixaram de existir com a tecnologia? Não. Para os livros virem parar aqui, ó, no celular, na internet, teve que ter um escritor, teve que ter alguém que foi lá e que pesquisou para que a gente hoje encontrasse isso pronto.
tem muita coisa pronta, mas tem muita coisa a ser pesquisada. Você imagina se uma pessoa que não gostasse de ler, como é que ele ia montar um artigo sobre o Covid? Sobre como prevenir o Covid? Entendeu? Então, nós precisamos estimular, porque as crianças e os adolescentes de hoje é o futuro de amanhã. Então, amanhã vai deixar de existir? Então, esses aqui são alguns exemplos. Ó. Literatura e arte, ciência e tecnologia, pode ter teatro e dança, roda de conversa e esporte. Então, assim, como eu estava citando para vocês, você lembra aí de alguma visita que você fez lá na primeira, segunda série a uma biblioteca? Hoje isso é pouco estimulado nas crianças. Arte, tem pessoa que ela vai no museu, ela fala, não, eu não quero ver coisa velha, não. Pode ter comentários, mas o que está ali é a nossa história. E às vezes é importante você mostrar para a criança a nossa história. Então, outra forma de estimular ali uma criança a leitura de livros é trazer livros que a criança goste. E discuta com ela. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, lê a história do Chapeuzinho Vermelho e fala, o que você acha? Você acha que esse lobo tomou uma atitude que era boa com a vovozinha? E a vovozinha, você acha? Ajuda a criança a despertar o senso crítico dela. Só que o cuidador tem que ter atenção sobre o tipo de livro que você vai ler para a criança. Criança, qualquer coisa que você começa a ler, ele não vai nem gostar, nem se interessar. E o idoso também. Só que aqui hoje o tema é a criança. Agora vamos falar o seguinte: literatura e artes. Crianças que leem, eu quero que você guarde isso. Crianças que leem são crianças criativas, são crianças que usam da sua imaginação e que a pintura é uma forma da pessoa se expressar. Sabia que tem idosos que estão ali, às vezes, em depressão, tão tristes? Quando você leva a arte, quando você leva a pintura, o artesanato para ele, desperta ele. Então, pensando nisso, isso é bom, desde a infância. Ensinar a criança cores primárias, cores secundárias, realizar ali uma visita num museu. Mas você fala, professora, não tem museu assim grande aqui em Rio Preto. Mas e por que não? Se essa criança assiste tanta coisa na internet, por que um dia você não propõe? Vamos ver como que é os museus fora do Brasil? Ou vamos conhecer primeiro os aqui no Brasil? Vamos assistir um vídeo com a criança. Ou veja você um vídeo que seja de acordo com a idade da criança. Vamos ver um vídeo de dinossauro. A criança adora dinossauro. Ela gosta, de repente ele pode ser um futuro arqueólogo. É através dessa sementinha que você planta na infância, que é lá no futuro. Eu me lembro muito bem, posso compartilhar com vocês sobre isso, que na minha infância, lá por volta de 6, 7 anos de idade, sempre haviam brincadeiras. E na hora das brincadeiras, é assim, vamos brincar de professora. E eu não gostava. Eu falava, eu não quero ser professora. E todo mundo falava, você tem que ser a professora. E eu ia lá contrariada. Eu ensinava eles. E eu me lembrei disso recentemente. Eu falei, olha só, isso foi estimulado na infância. E hoje eu faço e faço com prazer, quantas vezes, quantas horas for necessário. É bom. Todo mundo precisa trabalhar, certo? Mas é muito melhor quando você sabe que o profissional desempenha aquilo com amor. Você se dedica. Eu não estudo porque eu quero ser melhor que ninguém. Eu estudo porque eu quero me tornar sempre um profissional melhor para que eu possa levar isso para vocês. Então, é vocês que, se você cuidar de uma criança na infância, vai ajudar a estimular essa criança a ser um profissional no futuro diferente. Então, assim, quando se fala em atividade de ciência e tecnologia, a criança adora tecnologia. Falou em celular, é ótimo. Só que na escola, já que a gente está falando de atividades de recreação para essa criança, hoje em dia, em época de pandemia, as escolas as professoras estão se dedicando ao máximo para passar para as crianças sobre isso. O avanço tecnológico nosso é assim, né? Não precisa nem falar. Tem aparelhos que a criança domina muito mais que nós adultos, né? E existe aí, hoje, o quê? O uso de atividades só voltada à parte da tecnologia. Só que se você pegar um adolescente, um jovem, quem aqui, ó, um exemplo, Altair,
Você pode compartilhar conosco, assim, na tua adolescência ou na infância, alguma atividade que lá na escola a professora colocou você para fazer que você nunca mais esqueceu? Pensa aí, assim, aquelas feiras de ciência que se fazia na escola. Você lembra de alguma que você tenha feito, assim, que você nunca mais esqueceu? Eu lembro de uma música que ela fez a gente decorar e cantar. Nunca mais você esqueceu da música, né? Nunca mais esqueci a música. Pode ter passado anos, você não esqueceu? Não é Não, não verdade esqueci. isso? Eu nunca mais esqueci a música Aquarela do Toquinho. A gente foi apresentar lá no centro, então, assim, nunca mais eu esqueci da música. Sirlena, você lembra de alguma coisa que foi ativado lá na sua adolescência, na sua infância? Alguma atividade voltada à parte de ciência, alguma experiência que você fez que você diz assim, ó, nunca mais me esqueci disso? Ai, apresentar trabalhos em outra escola, eu tive que comandar a minha turma para montar um bendito de um robô. Ai, para nunca mais na vida. Nunca mais você esqueceu como é que se monta um robô, né? Eu aprendi a fazer vulcão. Eu tinha que Olha, apresentar um vulcão em erupção numa feira de ciência. Nunca mais eu esqueci. Inclusive, o dia que meu filho precisou fazer um vulcão, eu comecei a rir, eu filmei. Porque eu falei, olha, o dia que eu fiz isso, se passaram, pode passar quantos anos for, nunca mais eu esqueço. Porque foi algo uau, quando eu aprendi que o bicarbonato misturado com vinagre, misturado, se explodia. Então, assim, então tem coisas que nosso papel ali, e eu quero que vocês destaquem aí o quê? Não basta a criança ficar vendo o celular. Dá o celular na mão da criança. É você ver junto e falar assim, vamos fazer igual tá aqui? Só que sempre com muito cuidado, é claro. Então, assim, ali você pode estar despertando ali um futuro cientista, entendeu? Então, isso é plantado na infância da criança. Seja coisas boas ou coisas ruins. Cuidado, uma atenção especial que eu vou dar é, se você está cuidando de uma criança, cuidado com palavras. Até no adulto, palavras podem construir uma pessoa, como pode destruir ela pelo resto da vida. São ofensas que alguém fez para você na infância, ou sobre o seu cabelo, sobre sua cor, sobre sua roupa, sobre o jeito de você andar, que machucou para sempre. Eu tenho certeza que você deve lembrar de alguma coleguinha maldosa, de algum professor, de algum amiguinho seu. Então, cuidado, se você cuidar de crianças, são sementes que você planta na vida dela que pode frutificar, como pode destruir a autoestima dessa criança. Se ela tentou fazer e deu errado, motive ela. Vamos tentar mais uma vez, não é verdade, Nenete? Deu errado uma vez, tente uma, tente duas, tente três. Não é isso, Rosângela? E quantas vezes for necessário, Kelly? Não é? A criança errou, vai lá, você é burra. Nunca use essas palavras sobre a vida de uma criança. Você está cuidando de uma oficina recreativa, você foi contratado numa escola para trabalhar como cuidadora numa escola. Pense ali que as pessoas estão deixando sobre a sua responsabilidade joias raras, joias preciosas que às vezes estão brutas, que é para vocês lapidarem através dos cuidados, através dessas oficinas ali, desses experimentos que você vai fazer com essa criança, vai ajudar ela a ser curiosa, vai ajudar a despertar o interesse. Às vezes aquele adolescente tímido que não participa de nada, você vai apresentar algo, você vai ali fazer algo que vai despertar uma habilidade na vida dele. Teatro e dança, nossa, é uma coisa assim que não precisa nem falar. Tem criança que se expressa através da dança. Eu amava fazer algumas coisas. Eu até brincava, eu falei, eu só não tenho muita altura, mas eu amava fazer algumas coisas do teatro, da dança. Quando eu via uma bailarina, eu ficava assim, eu não piscava. Eu achava, não, eu acho lindo. A forma que o homem pode expressar o corpo dele através da dança. A gente se hipnotiza, depende da dança que você vê. Uma bela dança de salão. Então, são essas atividades que, se você não sabe como fazer, às vezes a mãe tem condição financeira e não sabe onde levar o filho. O nosso papel como cuidador ali não é falar assim, Maria Regina, tem que levar seu filho para dança. Não. É falar, o que você acha, Kelly? Eu passei ali da tua sobrinha, pro teu sobrinho. Você acredita que eu vi uma escola, que eu vi crianças apresentando dança, tocando violino? É lindo. Então, é assim, é dessa forma, são sugestões que a gente dá
para que isso aconteça. Entenderam bem isso? Então, dança, teatro, tanto para adolescente quanto para o jovem ali, não é falar para ele, você já viu alguém que tem profissão de teatro está ganhando dinheiro? Não, não desmotive, não. Se isso é uma vontade da criança, ela, de repente, vai desenvolver ali a criatividade dela. Nada impede que no futuro ela venha se profissionalizar. De repente, uma criança que você cuida hoje, dia de amanhã você vai ver lá na televisão se apresentando. Você vai falar assim, nossa, eu cuidei dessa criança. Eu que ajudei a plantar essa semente na vida dela. Então, o que eu quero que vocês destaquem aí na atividade de vocês? Que a dança e o teatro, eles promovem benefícios, certo? E que esses benefícios são emocionais, sociais e culturais. Então, o teatro e a dança tem esses 3 pilares na vida de uma pessoa. Ele trabalha, a música trabalha tanto a parte emocional, a parte social, que ele vai estar com outras pessoas que gostam do mesmo que ele, como a parte cultural, porque teatro é cultura também, dança é cultura. E não esquecendo que, jovem, a criança precisa falar. A criança precisa falar com a mãe fala assim, filha, agora a mãe está trabalhando. A criança precisa falar com a mãe, agora a mãe está em reunião. Agora a mãe vai dormir. Agora não é hora de conversa. E sempre silencia essa criança. Vai falar com a cuidadora? Eu não quero saber o que a tua mãe falou. Aí todo mundo não ouve o que a criança tem para dizer. Aí cresce um jovem que ele não se abre com ninguém. Aí ele encontra um grupinho que escuta ele. Daqui a pouco, o envolvimento com drogas. Então, a fase da adolescência, ela é uma fase delicada e que você tem que deixar bem claro que paciência é uma palavra essencial. Então, tem roda de conversa, a mãe não pode acompanhar ele na escola. Se você é o cuidador dele, se propõe. Por quê? Fazer parte de roda de conversa traz benefício tanto para a criança aprende a se expor. Eu, às vezes, brigo muito com meus filhos quando eu falo, tem que saber a hora de falar. Você fica quieto, o silêncio é o quê? Então, se você não sabe se expor, faz com que se torne um adulto mais confiante. Eu tenho certeza que se eu perguntar, não vou perguntar porque eu não quero expor nenhum de vocês. Mas quantas vezes você foi calado? Não porque você não queria, por medo. Aí se eu falar, às vezes quando alguém fala em sala de aula, eu brigo ou não brigo? E se eu falar isso e estiver errado? Eu falei que você pode errar o tanto que você quer. Porque se você perguntar e estiver errado, eu estou aqui à sua disposição para ajudar você a não errar mais. Para que quando você esteja lá no mercado de trabalho, ninguém questione, porque você fala assim, não tenha vergonha de dizer que não sabe algo. Diga, nesse momento eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou trazer a resposta para você. Ok? Ninguém é um Google que você aperta um dedo e sai a resposta de tudo, entendeu? Então, quando tem roda de conversa, se você tiver responsável ou corresponsável por essa criança, seja seu sobrinho, seja de um cliente ou quem for, participe. Não interrompa, mas participe. Nem que seja para você estar só de longe, só ali, pescoceando, ali ouvindo, mas incentive ele a participar. Ele aprende com as histórias de outras crianças também. Então, roda de conversa é aonde, se for necessário, às vezes o cuidador tem que ser mediador. A mãe chega em casa, grita com a criança, ou grita com o adolescente. Você acha que esse adolescente vai conversar com essa mãe ou com esse pai? Às vezes você tem que chegar com todo jeitinho e falar, Kelly, eu passo mais tempo às vezes com o teu menino. O que você acha da gente fazer isso? Vamos ajudar ele. E de repente eu estou vendo ele com umas conversas meio esquisitas, Rosângela, com as pessoas que não devem. Né, Maria Regina? A pessoa está aí assim, não está ouvindo direitinho. E aí, o que a gente tem que fazer? Participar, fazer isso aqui. Deixar ele se expor. Muitas meninas e adolescentes engravidam na primeira relação sexual porque tem vergonha de perguntar para os pais. Ele vai na internet, vai ficar lá no histórico, tem medo do pai e da mãe ver que ele viu aquilo. Vai lá na escola, ele não quer levantar a mão e perguntar na frente dos outros. Então, a função do cuidador em relação a oferecer algo recreativo não é soltar um monte de criança, não. É, de repente, conversar com a mãe para ir lá na escola. O dia que tiver alguma coisa correlacionada a isso, participar junto, leve ele. Se a mãe não puder ir, vá junto. Então, assim,
As informações, sempre, se você não souber dar, leve esse adolescente lá no postinho de saúde. Daqui a pouco, a menina mantém a primeira relação sexual e pega AIDS, porque ela achou que não precisava. Ela estava com tanto medo da gravidez e esqueceu das infecções sexualmente transmissíveis. Tem muitas meninas, não é a nossa realidade aqui na região sul e sudeste, mas lá em norte e nordeste, meninas de 10, 11 anos de idade engravidam. Você acha que às vezes ela tem esse tempo de ter essa roda de conversa? Não. E o esporte, por fim, a roda de conversa, só finalizando, eu esqueci de falar sobre a roda de conversa, é importante saber ouvir. Seu adolescente, a sua criança, ou seu pré-adolescente quer falar com você, o corpo dele está mudando, ele não sabe como agir, e se a Maria Regina também não souber como agir, leva lá no postinho de saúde, põe lá na mão da enfermeira e fala para ela. Fala, não na frente, né? Falou, está acontecendo assim, assim, eu não sei como lidar. Alguém vai ensinar para ela, pode ficar tranquilo, tá? Esporte. O que o esporte faz parte dessa faixa etária, dessa criança, desse adolescente? O esporte, além de ajudar a parte artística, a parte cultural, as vantagens que o esporte vai trazer, eu quero que esteja na ponta da língua de vocês. Vai ensinar a criança e o adolescente a organização, a persistência, o autocontrole e dedicação. Uma criança ali que cuida do esporte, principalmente um esporte de competição, o judô, seja ele o vôlei, o futebol, cada esporte ele vai estimular algo específico. Então, na infância e na adolescência, é a hora de você já sabe, a professora já falou que traz benefícios, traz. Faz bem para a saúde? Faz. Então, o aprendizado que ele tem ali é um aprendizado moral. O treinador, ou quem estiver ensinando, sempre vai ensinar o quê? A organização, a esperar a sua vez, a saber que é importante participar, não é vencer sempre. Sabia que tem adolescente que ele não sabe lidar com a palavra não? Quando fala não, é quase um tapa nele. Então, o esporte ele ensina isso. Não é sempre que você vai vencer, viu, Sirlena? Às vezes você vai perder, mas o importante é que você tem que fazer. E por que não pode ser você a ganhar? Porque sempre você acha, Linete, que tem que ser outra pessoa que vai ganhar. Por que não você? Por que não eu? Então, o esporte ensina a persistência para a criança. Então, criança que pratica esporte, principalmente, ela cria hábitos saudáveis. Mas aí é importante fazer o quê? Um relacionamento interpessoal. A maioria dos esportes você não pratica sozinho. Você sempre pratica com outras crianças, com outras pessoas que têm a mesma idade que a sua. E ainda a disciplina, o respeito pelos companheiros, respeito por adversário. Alguém pensar diferente de você, Tamires? Um exemplo, não quer dizer que essa pessoa é seu adversário. Ela pensa diferente, ponto. A gente no esporte tem que respeitar e fora dele também. Então, e o que é fundamental? Responsabilidade. Então, o que você vai destacar aí, ó? Colocar estrelinha pisca-pisca. O cuidador, ele deve sempre incentivar o quê? A prática de esporte, respeitando o limite de cada indivíduo. E não falar assim, vamos supor, chega a Rosângela e fala assim, ai, Maria Regina, a sua filha faz esse esporte porque a minha faz e é ótima. Ou então você é cuidadora de alguém e fala assim, ai, por que você não faz esporte? A minha sobrinha é perfeita, ganhou não sei quantas medalhas. Não se fica utilizando comparação de uma pessoa para outra, tá? Isso aí faz a criança ficar se sentindo mal. Você gosta de ficar sendo comparada a sua irmã ou seu irmão o tempo inteiro? Não, você é você. Então, lembrando, o cuidador deve sim incentivar a prática de esporte, porém, respeite o limite de cada um. Não fique comparando a criança a outra adolescente, porque isso não é algo bom. Ao contrário, isso é até ruim. Faz com que a pessoa sempre se sinta menosprezada, viu? Bom, hoje nós falamos de atividades, então, para crianças e adolescentes. Quais são essas atividades? Atividades voltadas à literatura e artes, podem ser atividades voltadas à ciência e tecnologia, teatro e dança, roda de conversa e esportes. Que todas as atividades recreativas que a professora falou até agora, elas
não são utilizadas somente como passatempo, viu? Nunca ache que se todas as atividades que eu falei desde o começo são passatempo. Elas têm que ter um objetivo, e o principal deve ser auxiliar no desenvolvimento físico e mental da criança, que o esporte, a ciência, a tecnologia ajuda. Cada atividade que você desenvolve é uma parte, física ou mental. E que o cuidador, sempre que possível, guardem bem, deve buscar novas atividades se for necessário. E se você tiver alguma sugestão, coloca lá no grupo. Eu gosto sempre de saber as sugestões de vocês, tá? Próxima aula, o que nós vamos falar? Agora, a gente vai falar de oficinas recreativas para idosos, mas não é só jogar carta e dominó, não. Quais são as alternativas de oficinas que a gente pode fazer para um idoso? Vamos supor que o Altair seja contratado lá para cuidar de um idoso de 78 anos. Ele não tem nenhuma doença crônica, ele não tem companhia. O que ele vai fazer? Ficar o dia inteiro ele no WhatsApp e ele assistindo TV? Não. Vamos organizar essas oficinas, vamos organizar recreação para esse idoso. E ainda, já pensou o desafio? Já pensou você, Maria Regina, cuidando de uma pessoa portador de necessidade especial? Uma criança cadeirante? O que a gente pode fazer como atividade recreativa para essa criança, para esse cadeirante? E aqui em Rio Preto, aonde a gente poderia estar buscando auxílio de alguém que tem uma formação específica para esse público? É o que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, hoje eu vou encerrar essa aula dizendo que o sucesso é uma série de pequenas vitórias. Então, a cada aula que você conclui, que você tem uma boa compreensão, é uma pequena vitória na sua vida. É um degrau a mais que você sobe na formação, na busca, né, da finalização do seu curso. Eu vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber de vocês assim. Altair, Kelly, Sirlena, Linete, Rosângela, a Silvia, Júlia, Tamires, cada um de vocês, a respeito do que nós falamos, as atividades que nós podemos fazer com crianças e adolescentes. Tem alguma dúvida? Gostariam de dar alguma sugestão? Silvia, Júlia, Tamires, tem alguma aí que vocês fizeram na infância, que vocês não esqueceram, na adolescência? Dúvidas, Kelly? Sirlena, alguma sugestão? Não, mas assim, a respeito de quando a senhora perguntou para mim sobre na escola, eu lembrei também que eu tive uma parte, participei de um teatro. Nossa, eu na minha adolescência, na minha criancice, eu sempre fui uma criança tímida, nossa, morria de vergonha. E o meu papel principal era a mãe doida. E olha eu aqui. Todo mundo na escola até hoje, eu com meus 27 anos, depois que eu saí da escola, todo mundo fala, nossa, você é aquela moça lá do teatro? Eu morro de vergonha, eu falo, não acredito que eu fiz isso. E é muito gostoso. É gostoso, não é? E aí, hoje em dia, de repente, não dá dando para fazer isso. Mas e por que a gente não pode? E quem diz que tem idade para fazer teatro, para fazer uma visita, para sorrir um pouco? Não é verdade, Silvia? Não é bom fazer coisas diferentes? Levar alegria para a vida das pessoas é algo fantástico. Eu, graças a Deus, Deus é bom comigo e eu procuro utilizar a comunicação para isso, para que eu possa levar vida na aula, para que eu possa levar você a despertar você a querer saber mais. Queira mais para a sua vida, para a vida dos outros. Porque você não sabe quanto tempo me resta, quanto tempo te resta. Mas enquanto a gente estiver aqui, que seja com qualidade, não é verdade? Que a gente possa levar vida para os outros. Mas não é vida no sentido de trazer dias, mas levar alegria, entendeu? Então, assim, se algum de vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Vou colocar mais 3 perguntinhas. Ai, eu e minhas perguntinhas lá no grupo para vocês responderem. Por enquanto, eu vou desejar um excelente feriado para vocês. Amanhã descansem bem. É o dia daquela vacina. Alguns estão trabalhando. Eu estou ouvindo, estou trabalhando, professora. É aquele dia de repente, deixar ali uns 10 minutinhos para trabalhar não só a parte física, a parte mental, mas a parte espiritual. Pedir para Deus aí sabedoria nesses momentos de dificuldade da gente.
e dizer para vocês, sejam abençoados. Fiquem com Deus. Estou à disposição de vocês. Tem dúvida, pega a apostila.